Olá, eu sou o Marco Picchini, fundador da Picchini Comunicação Estratégica, e esse é o quarto episódio da nossa série Diário de um Gestor de Comunicação, na qual eu comento um pouco da minha carreira de quase 50 anos na comunicação e também compartilho aqui algumas dicas para os gestores de comunicação que hoje estão aí enfrentando os desafios que essa área oferece a todos nós. Nos últimos 3 episódios falamos um pouco sobre como chegamos lá, como chegamos ao cargo que hoje ocupamos, quais são as atividades principais que a gente executa, como que a gente se movimenta dentro da empresa, como que a estratégia é importante para determinar aquilo que a gente deve fazer. E nós vimos no último episódio que a estratégia é o nosso guia. Agora, sendo o nosso guia, nós temos agora que seguir essa estratégia operacionalizando atividades que façam ela acontecer. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o plano de comunicação. Que plano é esse? Como desenvolver esse plano de comunicação? Como que se constrói um plano de comunicação? Primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente que esse plano de comunicação ele tem que sustentar a estratégia, ele tem que fazer com que a estratégia caminhe, chegue aonde ela precisa chegar, a estratégia da empresa. Agora, como é que eu começo a fazer isso? Então, eu vou dar aqui algumas dicas, elas não são necessariamente regras pétreas que têm que ser seguidas por todo mundo, mas a minha experiência mostra que elas podem contribuir muito na equação dos problemas que a gente tem para resolver. É uma maneira de começar a fazer isso. Uma primeira coisa interessante é a gente ter uma visão de um calendário de atividades. Então, por exemplo, tudo que for data importante para a empresa, lançamento de produto, aniversário da empresa, visita de acionista, eventos setoriais que acontecem nos quais a empresa participa, uma série de atividades, coloca isso lá no calendário. As datas, as feiras, os eventos, as atividades todas que a empresa, que a gente já sabe que a empresa vai fazer. Logo de cara, isso vai dar uma ideia de prioridade do que é que eu tenho que fazer primeiro e também vai dar uma ideia de distribuição de trabalho dentro de um período de tempo. Talvez as atividades estejam concentradas muito no primeiro semestre, talvez estejam no segundo semestre. Seria bom negociar internamente dentro da empresa essas dificuldades de gestão de tempo de trabalho que nós temos para cumprir e entregar o que a gente tem que fazer. Então essa é uma primeira dica que eu dou. A segunda dica é entender dentro da estratégia quais são as prioridades de condução dessa estratégia. Vamos supor, por exemplo, que a empresa definiu dentro da sua estratégia que ela precisa ter uma imagem de mercado mais moderna. Por quê? Porque a imagem que ela tem hoje não vai dar uma boa sustentação para os novos produtos que estão chegando. Então vamos supor que a empresa vai lançar uma linha de produtos com inovações tecnológicas, vai abraçar o e-commerce, vai integrar a inteligência artificial às suas atividades de prospecção de mercado e atendimento a cliente. O que é que vai acontecer na empresa para que ela possa imaginar ser possível vender uma imagem mais moderna? Quais são os fatos que permitem que ela faça isso? Pesquise isso, verifique se essa necessidade de uma imagem mais moderna se é sustentada por fatos reais que são hoje reais ou que vão ser reais daqui a algum tempo. Bole um slogan que dê sustentação para esse novo posicionamento da marca. Converse internamente com os seus parceiros de trabalho das áreas comercial, na área de assistência técnica, na área de desenvolvimento de produto, em todas as áreas, e verifiquem se esse posicionamento proposto ele casa com a visão que essas pessoas têm. Ofereça esse posicionamento para a empresa e trabalhe um plano de comunicação ao longo do tempo para a implementação desse novo posicionamento. Vamos supor também que a empresa queira fazer com que a qualidade aumente. Como que ela vai aumentar essa qualidade? O que vai ser trazido para dentro da empresa?
quais são as ferramentas que a empresa vai usar para tentar fazer com que a qualidade aumente. Nesse caso, é interessante descobrir como isso vai ser feito, quais são as etapas em que isso vai ser, esse projeto de melhor qualidade vai ser entregue, e desenhe um plano de comunicação junto com o RH para fazer com que essa informação chegue aos empregados de uma maneira compreensível e bem absorvida por eles. Então, nesse aspecto, o calendário de novo ajuda, porque eu posso começar a falar muito bem. O sistema entra em operação em abril, eu tenho 6 meses de planejamento, é melhor começar aqui, é melhor começar ali, a campanha começa agora em preparação. Começa a colocar isso no calendário de maneira que você tenha capacidade de visualizar a quantidade de trabalho que tem que ser feito. Porque vai chegar um momento também em que muitas das ideias vão ter que ser simplificadas, porque senão a gente vai amarrar uma corda no nosso pescoço para tentar entregar muita coisa com a equipe que a gente tem, e muitas vezes, vamos ser transparentes aqui, existem empresas com equipes grandes e empresas onde existe uma pessoa na área de comunicação. Então tem que ver a capacidade, uma pessoa trabalha com parceiros externos, então essa pessoa tem que ter a capacidade de visualizar qual é a capacidade de entrega que ela tem para poder implementar o seu plano de comunicação. As feiras planejadas. Quanto tempo precisa para fazer uma feira? Qual o trabalho que envolve? Quem são os parceiros internos que têm que compartilhar conosco informações ou trabalho para que a feira aconteça de uma maneira adequada? O posicionamento que a gente propôs casa com a identidade que vai ser usada na feira, casa com o produto que vai ser lançado na feira, faz parte da comunicação do produto. Posso desenhar um plano de lançamento do produto que case com esse posicionamento? Sim, deve. Mas isso, de novo, sempre amarrando, sempre colocando isso dentro de um planejamento que permita com que nós possamos antecipar decisões, compartilhar decisões, validar decisões, porque senão vai ser uma coisa assim de sair sempre correndo atrás para poder fazer as coisas com pressa. Na nossa área, muitas vezes, nós temos que ser muito ágeis, muito rápidos na decisão e na implementação. Mas quanto mais tempo a gente tiver para planejar, melhor a gente entrega o nosso trabalho. Então é importante sempre ter essa visão desse plano estendido de tempo para que a gente possa entender quais são as necessidades e quais são as prioridades que a gente tem que validar. Uma vez que eu mapeio isso tudo, que eu tenho tudo isso mais ou menos mapeado, atendendo os objetivos da estratégia da empresa, eu posso então entender, por exemplo, no lançamento do produto, com quem que eu tenho que falar. Ah, muito bem, eu vou falar com o pessoal do desenvolvimento, eu vou falar com o pessoal de validação do produto, vou falar com a área comercial para entender qual que é a estratégia comercial que eles vão vender. Eu posso falar com o pessoal da assistência técnica para saber como é que eles estão sendo treinados para dar assistência técnica para esse novo produto. Eu posso entender a cadeia do supply chain para ver se tem alguma novidade de fornecimento para que esse produto aconteça. Reúno essas informações e proponho um grupo de trabalho para que em conjunto a gente possa validar tudo isso, consolidar essas informações numa mensagem consolidada e então trabalhar a comunicação ao longo do tempo. Quando a gente é capaz de fazer isso tudo, a gente tem um conjunto de atividades colocadas dentro de um universo temporal que eu consigo visualizar, entendo a coerência de cada uma dessas atividades, uma soma a outra, ou uma complementa a outra, ou uma vai além da outra, e a gente pode então entender de que maneira isso tudo está dando sustentação à estratégia. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente tem que apresentar esse plano para a nossa chefia, para a nossa diretoria, para o presidente da empresa, e eles vão entender, com muita segurança eu posso dizer isso, que quando a gente faz uma apresentação desse tipo, baseado dessa forma, eles vão entender perfeitamente que aquele plano que foi desenhado, ele foi desenhado a partir da compreensão da estratégia
e ele vem para complementar a estratégia. Pode ter corte, pode ter priorizar isso e aquilo e não aquilo outro que a gente estava imaginando, mas de qualquer maneira não vai ser uma ideia da comunicação que surgiu, mas vai ser um plano consolidado de trabalho. Vou dar um exemplo de como isso pode acontecer. No episódio anterior eu comentei com vocês que eu fui diretor de comunicação da Iveco e dentro do planejamento, dentro da estratégia da empresa, havia necessidade de promover um relançamento da empresa no mercado. Muito bem. Como se faz um relançamento de marca? Se faz com uma série de atividades, não é uma coisa só que se faz, são diversas. Mas nós chegamos à conclusão naquela época, dentro da estratégia, de que a mensagem de mudança que a empresa trazia ao mercado devia ser compreendida de uma vez por todas, por todo mundo. Então, dentro do plano havia aquela promessa de 2 lançamentos de produtos por ano. Então, logo no primeiro ano, a Iveco lançou 2 caminhões, um pesado e um leve. E nós decidimos fazer o lançamento em conjunto para já dar essa mensagem de que haveria 2 caminhões novos por ano. Segundo, nós precisávamos fazer um evento que fosse marcante, que fosse conclusivo para quem participasse de que, opa, uma nova empresa nasceu aqui. E uma série de outras necessidades que a gente precisava reunir dentro de um único lançamento. Então foi bolado um lançamento na Bahia, na ilha de Comandatuba, onde os caminhões de lançamento chegaram num casulo iluminado em cima de uma balsa através do braço de mar que separa o continente da ilha, numa festa de fogos de artifício e música, ambiente dramático, com dramaticidade, com muita coisa, em 2 dias de evento no hotel maravilhoso, onde as pessoas puderam conversar com todo mundo da empresa, tiveram apresentações técnicas, apresentações comerciais, e tudo isso foi planejado porque isso dava sustentação para a estratégia. Esse é um típico exemplo de como um plano que é feito baseado na intencionalidade estratégica da empresa pode ser entendido e aprovado pela direção da empresa e entregue com excelência pela equipe de comunicação. Resultado, a gente promove a estratégia e, por outro, uma coisa muito boa para todos nós é que a gente prova o nosso valor dentro da instituição. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a ler um artigo que tem no nosso blog, lá no pequine.com.br, que complementa ou que ajuda a explicar melhor a importância de um plano de comunicação para o gestor de comunicação. E se você tiver alguma dúvida a esse respeito, quiser bater um papo comigo, acesse o QR Code aqui na tela, ou se você preferir, acesse o link aqui embaixo e agenda uma conversa comigo. A gente pode bater um papo, a gente pode avançar um pouco algumas ideias e, quem sabe, encontrar aí algumas soluções para os seus problemas. Muito obrigado e até o próximo episódio.